todos, estamos começando mais um YuriCast, o podcast do Tonketsu. E já faz tanto tempo que eu não faço isso, Setchan. Sim, como? Estamos de volta. Será que em definitivo? Não sabemos, a gente vive morrendo e ressuscitando. A gente tenta. Mas, no episódio de hoje nós vamos falar sobre a síndrome da continuação. Ou por que foi tão difícil gravar o segundo podcast de Utena. Sim. Mas, falando sério, o assunto é, claro, Utena, parte 2. E, bom, Setinha, tem alguma coisa a dizer antes de começarmos novamente a nossa viagem pelos caminhos da Rosa? Apertem seus cintos. Apertem seus cintos, cada um traga uma vela, porque vamos contar 100 histórias de terror neste episódio. Então, vamos lá. A gente vai agora começar a falar desse arco que é meio quase um filler dentro de um original. Muito, na verdade. É. Como a gente falou no episódio anterior, o anime de Utena e o mangá foram produzidos ao mesmo tempo, então o anime é original. É porque o roteiro dele não tem nada a ver com o roteiro do mangá praticamente. Não, nem um pouco, na verdade. Acho que todas as adaptações de Utena, elas pegam sempre o primeiro arco, porque o mangá também é basicamente o primeiro arco, misturado com um terceiro, só que sem a parte toda. Tem um pouco, mas não tem, né? Mas essa parte do meio da história não tem nenhuma outra mídia. É verdade, né? Sim, sim. O mangá, ele tem um pouco, porque tem o Akio, né? E aí... Só que tem um pouco do terceiro arco, mas não é, claro, a profundidade que a gente vai ver mais pra frente e tal. Claro, mas eu lembro que, né, tem uma separação. Tem. E tal. Mas essa parte do arco da Rosa Negra, que é o que a gente vai falar nesse episódio, é uma coisa que só tem no anime. Será que precisava? Olha, tem várias coisas, né? O anime eu acho que de isso é uma coisa que a gente deveria discutir no final, né? E tal, mas será que precisava? Só uma pontinha. De acordo com a tua opinião, acho que não, né? Porque tu não gosta desse arco, né? Não, eu entendo que ele serve muito pra desenvolver os personagens. E desenvolve muitas pessoas filhas da puta. Mas não gosto de como... Porque não muda nada por causa da Utena. Sim. A Utena, na verdade, ele é bem secundário nesse arco, né? Sim, extremamente. A gente começa a ver um desenvolvimento, não desenvolvimento, mas um outro lado da Anti que a gente precisava ver. Ok, então... Mas vamos começar do começo. Vamos começar do começo do arco para depois refletir mais sobre isso. Desculpa, gente tá sem prática de gravar programas. Vamos tentar ser lineares, mas o tema às vezes é complicado de ser, não é mesmo? Sim. Enfim, o arco começa no episódio 14, né? Que é os garotos da Rosa Negra. E, bom, no último episódio do primeiro arco, a gente já tinha um comecinho da ponta da Anti indo visitar o irmão dela. Sim. Só que não explicava. Nesse episódio é a primeira vez que realmente aparece o Akio. Porque ele segue bem exatamente onde parou o outro, que é a Utena reparando que a Himemi de vez em quando some. Né? E aí ela pergunta, onde é que você some e tal? E aí a Himemi, eu vou visitar o meu irmão. Ela fala, tá, vai visitar o irmão. Ué? Vai visitar o irmão, sabe? Isso existe? E aí a gente é apresentado a um cara super legal, super gente fina, assim, um personagem muito fofo, que é assim, é o favorito da Setchan e o Utena, que é o Akio, né? O irmão mais velho da Himemi. Ai, mano. É engraçado como tem níveis de... que a pessoa vai ver o Utena, aí começa, vê o Sayonji, aí, ui, que cara escroto! Aí vem o Toga. Aí vem o Toga, tipo, ai, que cara mais escroto! E agora vem o Akio. Aí vem o Akio, que aí, tipo, não há quem vença. Não é mesmo. Mas, nesse primeiro instante, o Akio se apresenta como o irmão mais velho. Querido, atencioso. Atencioso, que não e dá sabe. muito amor pra irmã. Isso não tem essa parte ainda. Ai, mas... E aí a Himemiya fala, pede pra Utena não contar o segredo dela, nessa da noiva da Rosa, pro Akio.
Então, o que dá a entender é que o Aki não sabe o que tá acontecendo, né? Né? E, bom, esse primeiro episódio também a gente é apresentado ao Memorial Nemuro, Sim. né? Que é onde tem o Mikage, que é tipo um professor, né? Ele não fala que ele é professor, na verdade, o Mikage, né? Ele fala como se fosse um estudante Prodígio, né? E que tá nesse lugar aí, que é o Memorial, e que ele tem a coisa da Rosa Negra, que ele mostra desde o começo. Por que tem, não sei, mas tá lá, Rosa Negra. Como tudo em Utena. Sim. Sempre tá lá. Parece a figura do Mikage, também tem o Mamiya, né, que ele não aparece nunca em ambiente externo, ele aparece dentro daquela sala com a Rosa e tal. E aí a história, na verdade, desse episódio, ela caminha meio que pra apresentar o que o pessoal da Rosa Negra vai fazer. Que aparece a Kanae, que é a noiva do Akio, que é a verdadeira herdeira da escola. É verdade, né? Tem isso. Sim. Isso é uma coisa muito louca. Sim, o Akio tá vindo como diretor substituto, só que porque ele é noivo da Kanae, né? E daí, tipo, a gente vai perguntar da Kanae e tal. Então, sim, né? A Anti é irmã Do diretor. do diretor da escola. Sim, e aí que vem a importância dela também, né? Sim, não é a escola inteira, apesar de que ninguém dá o foda-se para ela de verdade dentro da escola. Não, só as pessoas que a gente acompanha a história, que dão muito foda-se pra ela, né? Tô escutando ela. É. E aí vem aquela Ou coisa. faz bullying nela. Ou fazem bullying nela, na verdade. Depende da situação. Né? E aí, bom, aí aparece a Kanae, na verdade, só pra poder mostrar que ela tem raiva da Himemiya. Sim. Porque ela é irmã do Akio, mas ela é uma pessoa estranha, com quem ela não consegue se relacionar e tal. E aí o que acontece? Quando ela tem esse sentimento ruim, ela visita um memorial, né? Sim. Que é onde tem o clube da Rosa Negra lá. E ela vai pro tal do elevador, que aparece sempre em cada vez que a pessoa vai ir pro caminho da Rosa Negra. E aí esse elevador, diz que é um elevador, é uma coisa meio estranha. Ele é um elevador, mas não é ao mesmo tempo, sei lá. Enfim. E aí ela... Ele acha mais como um confessionário do que como um elevador. Exatamente, um confessionário. E aí a pessoa começa a falar sobre os seus sentimentos ruins, né? Sim. E aí tem sempre aquele quadro da borboleta atrás da pessoa. Isso. E aí a borboleta vai evoluindo conforme a pessoa vai afundando nos sentimentos, Sim. né? Até virar uma larva, até virar um casulo, até virar uma folha. Uma folha. Isso. E isso conforme a pessoa vai entrando nos sentimentos, né? E aí a Kanae vai entrando naquele ciclo e falando que ela odeia a Anti, que ela é insuportável, não sei o que, queria que ela morresse e tal. E aí ela chega no fundo, e aí aparece o Mikage, e aí ele fala a frase que ele sempre fala pra todo mundo, né? Que você não tem escolha, você revolucionar o mundo, seu caminho está traçado diante de você. E aí, o que acontece? Tem que explicar um pouco, que esse episódio explica sobre a coisa da Rosa Negra, né? Porque nesse lugar estudaram, trabalharam 100 duelistas, Sim. né? E todos eles morreram num incêndio. Dentro do lugar. Dentro do lugar. E aí, o que dá a entender que ela chega nessa sala, depois que entra no confessionário e confessa, é que tem 100 buracos, tipo, de covas mesmo, Sim, né? sim, Na são parede. covas, sim. E ele tira um anel negro de dentro da cova e dá pra pessoa, Sim. pra duelar. E aí é interessante, porque nesse caso, comparando com os da frente, a Kanae pega o anel, e aí eles ficam possuídos quando eles pegam o anel, né? E aí mandam carta pra Utena pra duelar com a Utena. Só que a Kanae não usa a espada de ninguém. Porque, né, ela não teria como usar a espada do Akio, né? Pensando do ponto de vista da gente que conhece o Utena. Ela chama a espada, sei lá de onde, vai lutar. E o que acontece é que ela fica possuída, desafia a Utena pra um duelo, só que a Utena não sabe, porque ela só recebe a carta, né? E aí, quando ela chega lá, é a Kanae, e aí elas duelam e é tudo mesmo. É isso aí. Sim. Né? Chegou a notar o que tá em cima da mesa? Flores. São flores. Só flores, vasos com flores. No caso da Kanae.
E aí, eu não sei se tinha alguma relação no episódio. eu acho... Se alguém dava flor pra alguém. Ou... Eu acho que ela dá flor pra Rimemia quando ela chega. Eu acho que a história que ela conta... Agora é porque faz um tempinho que eu revi esse episódio. É verdade. Mas eu acho que ela conta que ela deu flores pra Rimemia. E a Rimemia, tipo, foda-se, sabe? Era um negócio assim, né? E aí ela achava a Rimemia bizarra e tal. Sim, a Rimemia não chama ela pelo nome. Isso. E aí a arena do duelo, de toda essa saga, ela fica bem diferente, né? Porque ela fica com as carteiras, 100 carteiras. Sim. Todas elas com esse objeto em cima igual, no caso da Kanai é o vaso com flor. E tem 100 marcas de corpos no chão. Levíssimo, né? Simbolizando os mortos, né? E aí mais levíssimo ainda é quando a pessoa perde, que aí o anel se desfaz. Sim. E ela cai no chão em cima do formato exato dos corpos mortos, né? Sim, né? Muito bom. E aí depois disso a pessoa perde a memória do que aconteceu, não sabe de nada, no caso também não sabe de nada. E aí esse episódio termina de uma maneira muito legal, assim, que deixa a gente feliz, que é com a Rimemia visitando de novo o Akio, né? E aí é de noite e tal, e aí a Rimemia tira os óculos lá como é que se chama? Planetário, né? Isso, planetário. E aí desce assim todas as janelas, aí aparecem só as estrelas, aí o Akio fala, vem aqui e tal, não sei o que, sentir sua falta e tal. E a gente fica, não, como assim? Tem tantos momentos pra ficar assim durante essa saga. Sim. É porque assim, na primeira vez que eu vi o Tena, pessoalmente, né, a minha experiência foi diferente porque eu tomei mais o choque da revelação do que tá acontecendo. Porque eu pulei esse arco. Não foi de propósito que eu pulei, porque eu assisti na época que se comprava DVD de anime em evento. E aí eu comprei o primeiro DVD, assisti, fiquei apaixonada, e no outro evento que eu fui só tinha o terceiro. E aí eu peguei, tipo, da metade do próximo arco, depois desse, antes de começar o apocalipse, né? E aí bem na parte em que acontece a revelação mais forte, assim, que é quando a Nanami descobre lá pra frente. Mas desde esse episódio 14 a gente já tem indícios claríssimos do que tá acontecendo ali com o Akio e com a Rimemia. Irmãos muito ligados, não é mesmo? Não é mesmo? Nervoso, desgraçado, que a gente fica. É só o começo do nervoso, né? Na primeira vez que vê, na segunda, na 20ª vez que vê, sempre. Enfim. O episódio 15, eu não fiz nenhuma anotação praticamente sobre ele. Mas ele é um episódio interessante se você gosta do Miki, porque é o episódio da Kozui. Né? Que aí mostra que a Kozui, apesar de ser uma cuzona, combina com o nome dela em português, né? Kozui, sim, cuzona. eu tinha falado isso quando a gente viu. Ela é uma putona, mas ao mesmo tempo ela é possessiva com o Miki. Muito. Tem muita gente que é possessiva nesse anime, na verdade, né? Esse anime é sobre ser possessivo. Faz sentido. Faz sentido. E aí ela... Eu me lembro da cena dela vendo um professor falando com o Miki. E aquele professor muito abusador, né? Muito abusador do caralho, mano. O professor assim, Miki, você é muito talentoso e tá aí pegando no Miki assim, eu tipo, nossa, como assim? Que horrível, mano. Ela fica boladíssima, e ela também fica boladíssima por causa da Rimemia, né? Sim. Porque o Miki é apaixonado pela Anchi e tal, né, então... E aí, bom, ela acaba fazendo o mesmo caminho da Kanai, indo preparar o memorial e fazendo o contrato e tal da... Entrando pro clubinho Eu Odeio Anti-Rimemia, que era um anel negro. Pior que no começo do arco eu achava também que era isso, mas depois muda, né? Não fica mais depois sendo muda, foco. depois muda. Mas esses 2 meses visuais tu fica pensando, tá, vai ser então Todo Mundo Odeia Rimemia parte 2. Sim, parte 2. Agora com os personagens secundários. Sim. Daí E aí o duelo da Kozui é diferente porque ela pega o anel, ser possuída, e aí ela vai até o Miki e tira a espada de dentro dele. Sim, é muito E aí começa a gente ficar mais pirado com a simbologia da espada, né? Que é não usa a espada da Rimemia, né? O vencedor, o noivo usa a espada da noiva, né? Que é tipo o poder dela, mais ou menos. Sim. E aí a Kozui pega a espada do irmão, o poder do irmão. Isso, e ela luta que nem ele. Luta que nem ele, a espada é a espada dele, na verdade, de esgrima, né? E em cima das mesas na duelo dela tem os milkshakes, na verdade. Né? Que eles tomam. Sim, que ele preparava pra ela e ela, tipo, foda-se essa merda, esse milkshake.
E aí... Porque isso é quando era criança e tal, né? Sim. E ela perde, né? Sim, Óbvio. sim. E é mais ou menos isso. E aí continua a situação na mesma, na verdade. O duelo não muda a situação, na verdade. Tipo, revela, mas não muda. Não Quer é dizer, como se ela deixasse de ser possessiva. Ela só, tipo, ela aceita o milkshake no final. Tem algumas lições em alguns episódios dessas coisas. Mas a coisa não se soluciona. Não, em nenhum deles. Né? Bom, esses são os 2 primeiros episódios que são os mais perdidos. Sim. E aí, vem o episódio que muda a história da animação japonesa para todo sempre. O melhor episódio de Utena. Não, eu gosto muito de Curry também. É maravilhoso. Oi, eu gosto muito do episódio da recapitulação. Eu gosto muito. Claro, a gente ainda tá revendo, né? Mas que eu me tenho a lembrança, meu episódio favorito é o episódio de recapitulação do carro. Que o episódio inteiro é o Akio dirigindo e a Utena no quarto e tal, enfim. O pior episódio dessa merda! Eu odeio esse episódio com toda a minha alma. Que as gurias da rádio ficam falando a história e tal. Nossa, Jesus, eu lembro dessa merda. Eu acho que é porque, como eu vim pulando, esse episódio recapitulou tudo que eu não conhecia. Talvez sim, mas ele deixa... Acho que tem uma sensação bizarra, né? E é isso que eu acho legal. Tem uma sensação muito estranha naquele episódio. A gente vê a Utena numa situação tão de merda que não dá pra falar agora, não é mesmo? Então, dada, vamos botar assim? Não, mas eu não tô falando desse episódio. Tá se confundindo de episódio de carro. Eu sei que tem muito carro nesse anime. Não, mas eu me lembro da cena dela no quarto e tal. Isso. Isso ainda é um pouco antes dessa volta à parte de carro. Mas enfim, estamos falando agora do episódio 16. Né? Apesar de tudo, essa saga tem um dos meus episódios favoritos, porque eu gosto muito. Que é esse episódio? Também. Mas, porque eu sou Yuri, né? Eu gosto dessas coisas com Yuri, né? Quando tem escola eu gosto bastante, então. Tem um episódio que eu gosto bastante. Mas não é esse episódio que a gente tá falando. A gente tá falando do episódio 16. Que eu não anotei o nome do episódio, cara. Eu anotei, e o nome do episódio é O Sino da Felicidade. Mano, é muito boa essa merda. É nossa felicidade, com certeza. Sim. E bom, é um episódio da Nanami, né? Que então todos os episódios da Nanami são épicos. Sim, outro nível, né? Sim. De episódio. E nesse episódio começa com a Anchi assistindo TV de madrugada. Sim. E vendo sobre o Sebastian Dior, que é a marca de joias e tal, não sei o que. Super luxuosa e tal. Beleza. E aí passa para outro dia em que tá tendo uma festa na casa da Nanami e do Toga, né? Porque que a Nanami gosta de dar festas porque é da alta sociedade. E ela quer mostrar suas joias para todos. Né? E aí é muito bom, porque ela tá lá, são todas joias e tal e tal. Quando mostrar esse, acho que era um pingente, esse pingente que ganhei todo esse carão de boca aberta. E aí chega a Judy, modelaça, com colar exclusivo. Imenso, exclusivo, único. Sim, numa outra marca lá, porque ela já desfilou, fez vários desfiles para a pessoa tal, e aí a pessoa fez um design especial para ela e tal. É muito bom. E aí ela fica muito puta e tem aquela imagenzinha dela batendo na martelo. Mas eu acho, eu não tenho certeza, que isso é algum... como é que se diz? Uma expressão em japonês, sabe? Pra inveja. Ela tava batendo moti, né? Aquilo ali ela tava de moti. É verdade, né? Eu acho que tem alguma coisa a ver com isso, só não tenho bem certeza. Sim. Bater moti seria um sinônimo de estar com inveja, sabe? Sim. Mas o que importa é que neste momento chega pra uma ela caixinha. Com um símbolo da Sebastian Dior. Segundo o Mickey. Segundo o Mickey. Traíra. Traíra foda, Mickey, mano. E aí, nossa, umas caixinhas da Sebastian Dior pra Nanami, meu Deus do céu. Uma super joia, a Nanami, vou mostrar pra todos a incrível joia e tal. Aí todo mundo se reúne ao redor dela e ela abre a caixinha e
sai aquele brilho assim. E aí... É um sino de vaca. Um sino de vaca. E aí todo mundo fica tipo... E é muito bom que aí todo mundo... Mas é um sino de vaca, não é pra ser usado por... E aparece só a imagem de vaca, é muito bom, mano. E aí a Nanami fica tipo, nossa, eles estão sem palavras de tão maravilhoso que é o meu presente, não sei o quê. E aí as pessoas são tipo, sem palavras porque tipo, um sino de vaca. É. E aí o que acontece é que a Nanami começa a usar o sino de vaca. Quê? A Nanami começa a usar o sino. Ah, sim. Em todo lugar. Em todo lugar, porque... Andando pela escola, jogando tênis. Puta merda, deve ser chato jogar contra alguém usando sino de vaca. Né? E ela começa a usar o sino porque é o sino da Sebastian Dior que ela ganhou e tal. E as pessoas ficam exatamente fazendo o que tu disse. Mas o sino não é para... É pra essa ceninha da vaca, assim. Muito bom, mano. E aí cada vez ela vai parecendo mais uma vaca, né? Sim. Usando roupa de vaca. Mas isso começa a mudar, começa a ficar mais crítico, porque tipo, a Utena e o Mickey ficam olhando, nossa, a gente devia falar pra ela, né? Mas aí tipo, não, mas eu não sei se ela vai ouvir e tal. E o Tsuabu que tenta falar com ela, ela fica brava e tal. Sim, ela passa. E aí as coisas começam a se tornar mais caóticas, porque Kohara é assim, né? Não basta ser visada e começar a ser caótico. Quando ela tem um sonho. Nossa, o sonho é muito bom, mano. Que aí ela, tipo, tá no celeiro com o sino, e aí a sombra dela é uma sombra de vaca. E aí aparece o Toga. E aí o Toga fala com ela, e aí dá comida pra ela, tipo pasta. Sim! E aí quando a Nana me fala, quem fala é a sombra que em forma de vaca, Isso. não é ela. E aí o Toga fala, como? Essa final vai ser sua última refeição. Ela, o quê? Última refeição? E aí começa a tocar a música mais maravilhosa. Tipo, assim, a gente falou de música no último episódio, eu botei música pra caralho na edição do último episódio, mas essa música é a melhor música de Utena. Dona, 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 koshi o nosete. Dona, dona, dona. Que é a música de vaquinha da Nanami. Muito bom. E aí a Nanami é colocada num carrinho de levar o bicho, e aí a carroça leva ela embora e tal, e aí eu tô adeus, Nanami, adeus, Nanami, Oni-sama. E aí vai sendo levado e tal. E aí na cena seguinte aparece o Toga comendo um bife. Esse foi o melhor complemento de sonho. É muito bom, mano. E aí ela não me acorda, tipo, apavorada, assim, tipo, como assim, que sonho foi esse, né? E ela continua usando. E aí, a partir daí ela continua usando, e aí ela começa a parecer cada vez mais uma vaca, começa a usar roupa de vaca, começa a ficar, tipo, preguiçosa, só quer ficar quieta. Comendo e dormindo. E comendo e dormindo, e começa a falar com o Mu, sabe? Tipo, Nossa. não me enche, Mu, não sei o que, Mu. E aí na aula, que ela fica, ai, que saco, eu não aguento mais isso, Mu. E a professora fica louca com o negócio. Esses mu dela, acho que a melhor parte da dublagem é muito bom, né? E aí a Utena... Não é assim, é o Tsuabuki que vai chamar a Utena. Porque a Nanami sumiu. E aí eles vão no parque de noite e a Nanami tá lá comendo mato. Né? E aí muda pra cena do campo, que a Nanami tá lá comendo e tal. E aí a Utena fala, mas isso é um sino de vaca, você não tá vendo? Não, além do sino de vaca, tem uma cena dela começando a usar tipo um lenço na cabeça, parece o chifrinho da vaca, né? Horrível. E aí ela fala, não, mas esse é o que eu ganhei do Sebastian Dior. Detalhe que a Rinemi passa o episódio e tá tricotando alguma coisa, né? Sim, é verdade. E aí nessa hora isso aparece, né? E daí a Utena fala que não é do Sebastian Dior, é do Vakarian Dior, sabe? A tradução ficou meio assim pra poder tentar pegar a piada. Que é tipo uma marca de coisas pra vaca. E aí a Rimemia termina
suéter que ela tava tricotando e dá pra Utena, e é um suéter vermelho, e aí a Nanami fica enlouquecida de raiva. E vira tipo. Aí ela vira uma vaca, literalmente, com roupa de Nanami. Com roupa de Nanami. Isso é tão bom. Tão absurdamente bom. E aí ela começa a correr atrás da Utena e tal, e aí a Utena vai desviando e tal, pra tentar tirar o sino. E aí ela consegue tirar o sino, e aí a Nanami cai dormindo assim e tal. E aí depois a gente descobre que o sino era pra Himemiya. E a Himemiya tem uma vaca que se chama Nanami. Muito obrigada, Nancy. Sim. É, gênio. E ela disse que ainda tava esperando uma argola pra o nariz da vaca. Não, é assim, né? Tipo, e a gente fica pensando, né? Porque a gente começa a pensar na Himemiya de uma maneira diferente nesse arco, né? Sim, sim. A gente pensa, ela fez isso de propósito. O nome pra vaca, com certeza. Sim, mas aí a Utena fala, então por isso que o carteiro se confundiu e entregou pra outra Nanami e tal. Mas tipo, será que não foi de propósito que a Himemiya... Porque ela tava acostumada no suéter vermelho também, ela gosta, né, Himemiya? É amante do caos, não é? É, isso é verdade, ela gosta do caos pra caralho. E aí ela dá o suéter pra Utena e a Nanami tá cantando, sabe? Tipo... Faz sentido. É, faz sentido. Não, e essa parte final é muito boa da argola, porque aí ela fala que vai chegar a argola e aí aparece a Nanami andando na escola e não mostra o rosto da Nanami, né? Aí ela só fica, como assim? E aí a Nanami chega no conselho estudantil, tá lá o Mickey e a Julie, e eles vão ficar tipo, o quê? Aí quando vai subindo assim, quando vai chegar no rosto dela, some. Muito bom. E aí dá a entender que, né, ela foi usar também a argola do nariz. Isso é tão bom pra tanta coisa na vida real. Sim, é uma metáfora muito interessante, né? Maravilhoso. Só porque é de marca, a pessoa vai lá e usa, porque é status. É. Enfim. E aí sim, depois desse episódio maravilhoso, veio o episódio favorito da Sechan do arco. Episódio 17. Também chamado de Judy Reloaded. Ou Espinhos da Morte. Sim. Que ótimo nome. Porque aí a gente começa a ver esse padrão, né? Que tem os personagens que tem os arcos deles vão sendo retomados a cada arco. Né? As histórias retomadas a cada arco, acrescentando um novo capítulo àquela história. Sim. Teve o do Mickey e agora tem o da Judy, né? Que a gente sabia que a Judy tinha coisa com a amiga, que a amiga roubou o namorado, e no fim das contas, quem tava na foto dentro do coisinha dela era a amiga. Sim. Começa daí a história, né? E aí conhecemos a Shiori. Sim, a pessoa mais querida e boazinha dessa história. Segundo a Utena, retardada. A Utena realmente se mostra uma pessoa extremamente ingênua nessa parte, né? Extremamente. Ela é uma pessoa extremamente ingênua, porque tudo que acontece com ela, né, é uma pessoa extremamente ingênua. Mas é nessa parte que a gente começa a ver tipo, o quanto ela tá perdidaça. Ela tá muito perdida, tá absurdamente... What? Sim, a menina que tinha roubado o namorado da Judy, que era amiga da Judy, que na verdade era o amorzinho da Judy secretamente, voltou pra escola. Sim. Né? E aí quer retomar a amizade com a Judy, a Judy, né? E a Judy só dá uns cortes nela falando assim, ó... Sai daqui, filha da puta. Eu nunca gostei dele, então... Eu não tenho que te perdoar. Um negócio assim. Foda-se. Em paralelo a isso, o pessoal do Conselho Estudantil tá tentando entender o que tá acontecendo. Sim. Né? Por causa que o Mickey teve a espada tirada e tal, né? Uhum. E é engraçado que o Mickey fica vermelho, né? Quando ficam perguntando pra ele. Isso é uma foi. analogia muito estranha, cara. E aí faz ficar boladíssima. Eu fico também. Porque a Nana me pergunta o que aconteceu e tal. E aí depois ela pergunta, mas como é que foi? E aí, como assim? Doeu, não sei o quê. E aí ele fica todo vermelho. E tipo... Bizarro, mano. Como assim? O que a Kozui fez com ele, cara, sabe? É verdade. Nossa. Né? Que bizarro, sabe? Uau. Já que tu tem a teoria de que tudo, na verdade, é uma coisa figurativa, o que aconteceu realmente, sabe? É difícil entender se colocar nesse ponto de vista. Verdade. Mas ele dá medo. Deixa esses subentendidos assim, que a gente fica tipo, what? E bom, o que acontece? A Judy tá tentando se tornar uma pessoa mais forte e se livrar daquele sentimento.
Sim. Porque a moral é essa, que ela faz uma pessoa forte, mas na verdade ela é apaixonada pela amiga de infância e, tipo, não tem coragem nem de se declarar e nem de passar pra frente. Isso. De passar, vamos embora, vamos pra outra história, sabe? Não, ela fica presa naquilo. Aham. E aí, pra tentar se livrar daquilo, ela pega o pingente que tem a foto da Shiori e joga fora. É burra, né? Ela podia ter jogado sem a foto, podia ter jogado só a foto fora, podia ter feito muita coisa. Tá, mas como é que ela ia imaginar que alguém aí no laguinho que ela jogou e pegar um negócio e mandar pra outra? E isso foi tudo obra do Mikage e do Mamiya, porque eles sabiam, porque estão alimentando as pessoas de sentimentos pra poder conseguir novos duelistas pra enfrentar o Tenno. Porque o objetivo deles, pelo que eles falam, é matar a Rimemiya, Isso. né? Porque o que isso tem a ver com conquistar a revolução? Não sei, mas eles querem matar a Rimemiya. É, porque, segundo eles, o Mamiya seria... Ah, ele que vai ser a noiva da Rosa, né? Ele é a noiva da Rosa Negra, né? Isso. Não, na verdade, algo assim, mas o Mikage fala que ele quer tornar o Mamiya a noiva da Rosa. Isso. Enfim, nem um pouco subentendido as coisas ficam aqui, né? Né? E aí, eles pegam, claro que não mostra que é eles, mas tipo, a Shiori tá lá no quarto dela e aí alguém joga alguma coisa pela janela, no vaso que tem em cima da mesinha dela, e é o pingente. E aí ela olha, e aí ela vê o que tem dentro do pingente, que é a foto dela mesma. E aí ela vai lá pro elevador confessionário. Sim, E é uma cena muito louca. Essas duas cenas, dela no elevador e dela conseguindo a espada, acho que são muito boas porque mostram, e aí depois se repete mais na frente, né? Mostram realmente o caráter dela. Sim, né? muito. Porque ela fala que ela não se arrepende de ter roubado o namorado, né? Ela fala que ela tinha inveja da Yuri, porque as duas eram criança, isso, elas eram crianças, eles eram amigas, e aí a Yuri era super popular e tal, sei lá, tem essas pessoas que são assim, né? E aí a Shiori tinha inveja dela. Sim. E aí ela ficou com carinha, porque, bom, ela gostava do carinho, sei lá, o carinha devia ser bonitinho, né? Mas mais porque ela queria ferir a Yuri. Sim, exatamente. Ela queria ser melhor que a Yuri, ter alguma coisa que a Yuri não teria. Né? Sim. Assim. E aí ela fala que quando ela descobriu a verdade, ela se sentiu meio idiota por tentar fazer as fases, né? Mas ao mesmo tempo ela se sentiu vitoriosa. Sim. Porque ela tinha conseguido tirar algo da Yuri que a Yuri não queria ter, sabe? Exatamente. E ela se sentiu feliz por isso. E aí ela desce até lá e pega o anel da Rosa Negra. E aí ela vai até a Yuri pra tirar a espada da Yuri, né? E aí nessa cena ela mostra que ela pegou o pingente. Ela mostra a cara dela, né? Filha da puta. E aí a Yuri fica, tipo, chocada, né? E aí essa fala que a Shiori tem nesse momento, assim, ela já tinha falado umas coisas filha da puta no elevador, aqui ela fala assim, o Supremo. Que ela fala, tipo... Nossa, na cena do elevador é muito filosófico, figurativo, não tão figurativo, que ela tá com o pingente, e aí ela abre, e no momento que ela abre, ela diz, eu a derrotei, e escorre a água pelo braço dela. Sim, sim. É muito louca essa cena, sim. Muito bom. Como se fossem as lágrimas da Yuri, né? Muito bom. É muito bom. Não, e aí, nesse momento que ela vai lá falar com a Yuri, que a Yuri descobre, né, como eu tava falando, que ela sabe que sabe. Né? A Shiori chega perto da Yuri, eu acho até covardia da parte dela, né? E aí segura o rosto da Yuri e fala, nossa, você tá muito linda, a cara de dor que você fez quando percebeu tudo foi maravilhosa, sabe? Tipo, nossa, mano! Filha da puta, essa mulher! E aí ela tira a espada da Yuri, né? A espada lésbica. Lembra que essa mesma espada que a Utena também usou, né? Pra duelar contra o Toga. A espada do lesbianismo. E aí ela vai duelar com a Utena. Né? É um duelo mais difícil, até porque a Utena percebe que a Shiori tem os mesmos movimentos que a Yuri. E nesse mesmo episódio a Utena falou que a Yuri tinha melhorado, né? Sim. Ainda mais. E aí é interessante que antes do duelo, a Utena... Porque a Utena eu já achava que a Shiori era assim, né? Uma pessoa fofa. Aí a Utena fica, mas como assim? O que aconteceu? Uma pessoa tão boa. Aí a gente, não, isso é quem ela sempre foi. Não, isso não, antes do duelo a Rimemiya fala isso. No final também fala. E é louco que a Yuri também não tem ideia da maldade da Shiori. Porque antes da Shiori tirar a espada dela,
a Utena fala com a Yuri, e aí fala que a Shiori, é boazinha, não sei o que, não pode fazer Sim, na as verdade, pazes. isso. E aí a Judy fala que o problema dela é ser inocente demais. É. E aí o Akio fala isso também pra Utena, porque né, durante esse arco todinho, de volta e meia, a Utena vai falar com o Akio sobre o que ela não entende, que é tudo. É tipo tudo. Exatamente. Completamente tudo. E aí o Akio fala que tem pessoas que o problema delas é ser inocente demais também. Uhum. E aí a Judy super acha que ela é inocente, né? E aí depois ela vai continuar achando também. É. Como, sua filha da puta, retardada? E aí tá, elas duelam. As pessoas internas são tão reais que são burras. E aí a Utena vence, né? Uhum. E aí... Tem uma cena muito legal no final, né? Não, pois é, o que tu tinha confundido, que tipo, a Auntie fala antes do duelo, que aquela é a verdadeira face da Shiori, né? Beleza, a Utena ganha, e aí no dia seguinte a Shiori tá andando com as amiguinhas e tal, falando boazinha e tal. E aí a Utena, que estranho, ela voltou a ser o que ela era e tal, nada a ver com aquela outra pessoa. E aí a Himemiya fala, ela não mudou nada em relação ao que ela tinha mostrado antes. Exatamente. Muito bom. É tipo, né? Himemiya entende das pessoas que são filha da puta. Sim, ela é filha da puta mesmo, e vai dar pra mais exatamente. eu sou filha da puta. Cara, eu consigo tadinha, mas ao mesmo tempo que filha da puta. Eu consigo. Ela é filha da puta pelo que aconteceu com ela e que ela foi se tornando, né? As coisas são muito consequências uma da outra, então... Sim. Mas enfim, episódio brilhante. Maravilhoso de filha da puta. Sim, que apresenta essa filha da puta incrível, que continuará na série até o final. Vai estar no filme com outro papel ainda sendo filha da puta. Nossa, é muito louco, né? Sim. Mano, caralho, é muito louco. A gente vai chegar ainda nesse filme algum dia. Um dia. Mas enfim, continuando no nosso arco. Tem outro episódio que eu acho bem legal, na verdade. A saga inteira eu não acho que seja tão útil colocar assim, Aham. mas os episódios não são ruins. Não. Vários episódios muito bons. Não são ruins. Acho que os únicos que eu não me empolguei muito foram os primeiros, que a gente tava meio, né? O primeiro... Até porque a Kozui, né, a irmã do Nick, Isso, a Kozui. ela é uma filha da puta que eu odeio, então eu não consigo, né? Sim. É uma cuzona, não dá. Esse, Aí não o importa episódio 20, que a gente vai chegar lá também, não sou muito, e é isso. Mas os episódios são bons. Certo. Ah, e o 21 também, né? Esse próximo, 18, eu acho bem legal, na verdade. O do Tsuabuki. Isso, só. O do Tsuabuki, eu não gostei particularmente do episódio. Ele tem uma mensagem boa, Sim, sim. né? Que é essa mensagem sobre ser adulto. Né? Ai, é muito bom esse episódio, meu Deus. Mas assim, no geral, assim, acho que foi legal. Porque isso também dá muito a entender. A gente tem que chegar lá. Vamos começar o episódio, aí quando chegar a hora eu explico o que eu estou rindo. Tá, basicamente o episódio é o Tsuabuki. E aí a sua vida seguindo a Nanami pra lá e pra cá. Sendo um escravo, né? Sim. Porque é pra caramba. E aí vem a amiguinha dele de infância implicar com ele, a Mari, eu acho o nome dela. E aí fica enchendo o saco dele, falando que não pode ser assim, que ela só tá usando ele e tal, não sei o quê. E aí acho que isso meio que começa a fazer ele a refletir um pouco as coisas, sabe? Porque ele faz o almoço todo bonitinho pra Nanami. E aí a Nanami, tipo, não quero hoje. E Porque aí aparece o ela Mikage falando com ela. Ela tá lá com o Mikage, caga pra ele. Sim. Ainda fala, não precisa prestar atenção nesse menino que é só uma criança mesmo, e foda-se esse E moleque. todo mundo fica com essa coisa de ele é uma criança, né? Até a amiga de infância dele Sim. fica falando que ele é muito criança. E aí ele começa a tentar entender o que é ser adulto. Começa a pesquisar o que é ser adulto. Ele vai na biblioteca, pega um monte de livro, né? Não tem Google nessa época, então ele vai pra biblioteca pegar um monte de livro. E aí ele vai lá e a Utena pergunta o que ele tá fazendo, ele fala isso, e aí ele pergunta pra Utena o que é ser adulto. E aí... A Utena fala que não sabe muito bem o que é ser adulto, porque, sei lá. E aí... adulto... Ah, não, ela fala que adulto pra ela provavelmente é uma pessoa que tem experiências. Provavelmente uma pessoa que tem experiências é uma pessoa adulta. Sim. E aí a Himemiya fala que elas têm várias experiências de adultos, uma coisa assim, né? Tem vários aspectos delas que são de adultos, uma coisa assim.
E aí a gente pode fazer o link muito louco com essa coisa que tá acontecendo com os outros, com o Mickey, com a Judy, se for o caso, de tirar a espada. Sim, sim. O que é tirar a espada? Se tirar a espada é bom, Sim. essa coisa adulta. Sim, e tem também essa coisa que o conselho continua investigando sobre o que tá acontecendo. Sim, Que aí aconteceu não com a eles. Judy. É. E aí a Nanami e o Mickey vão perguntar da Judy. E aí a Nanami pergunta de novo se doeu. Não, se fizeram com ela, porque a Judy tá interessada de repente em descobrir, né? Tá, mas aconteceu contigo, e aí aparece o rosto da Judy meio virado, meio vermelho, assim, tipo... Oi? Né? O que a Judy fez com ela? Uau. Que bom, Judy, apesar de tudo. Mais ou menos, né? Ai, que loucura, mano. Não, e aí é muito bom porque nessa cena da biblioteca, que é o Swab que pergunta pra Utena, tem os carinhos ouvindo. Sim. E aí ela fala, quer ter várias experiências. E aí o Swab pergunta, mas não, você tem essas experiências. E os caras ficam tipo ouvindo assim, como assim? E aí ela fala, não, algumas experiências, mas não sei. E aí a Rimemia fala, nós temos algumas experiências, sabe, aqui. Os caras ficam tipo, o quê? Sabe, com uma cara meio... É muito bom, mano. Aí fica subentendido que tipo de experiências a Rimemia e a Utena têm. Isso. Isso é tantas vezes quando aparece no anime tirar a espada. Bah! Assim, parabéns. Merece uma salva de palmas. Louca! Não, isso mais nos próximos programas vai ser mais doido essa questão. A gente tem que parar e estudar melhor isso e ler referências, porque aí muda. Porque aí a Rimemia passa a tirar a espada da Utena pra Utena usar. Tem uma hora que inverte a coisa. É verdade. Isso é muito bom, né? Utena é foda. Enfim. Daí o Tsuabuki fica chateado porque ele quer ser adulto. E ele acaba indo parar no memorial. E aí ele acaba conseguindo um anel da Rosa Negra. Eu acho meio... Coitado, né? É, meio merda, mas... né, ele tem esse sentimento meio... ruim. Sim. E ele duela com o Utena e perde. Né? Afinal, você tira as duas espadas da Nanami e tal. Isso, ele tira as espadas da Nanami. Mas isso não é referido depois. Eu acho que na hora que eles investigam não é referido. Porque nunca falam que a Nanami tirou também, que a gente vai tirar da Nanami. Só depois que aparece do Tonga que a Nanami fica puta. Quando é com ela não fica. Viu que estranho? E ela até passa vendo só porque com outros olhos depois. Ficou meio chocacão o negócio no final do ela fica meio episódio. vermelhinha. Exatamente, porque aí, tipo, depois do duelo, ele é a única pessoa que muda um pouco, né? Porque ele se torna um pouquinho mais independente. Ele fica menos puxador. Noiado. Menos puxador de saco da Nanami e tal. Ele fica um pouco mais ele mesmo. E a Nanami fica meio admirada dele e tal. Sei lá, porque ele amadureceu. Ao mesmo tempo ele parece um pouco uma criança mais liberta, vamos botar assim. E aí tem essa coisa dela ficar meio vermelhinha também. Esse anime é todo errado, né? Afinal, tá tipo na 4ª série. Acho a série inteira meio... Não que eles sejam muito mais velhos, apesar de eles parecerem muito mais velhos, a verdade é que eles não estão nem no colegial ainda. Quem acha que tá no colegial deve ser a Juri, o Toga e o Saonji também. Mas a Utena ainda não era do colegial. E aí uma coisa que a gente não colocou muito ainda nesses 2 últimos episódios é que nessa luta o que tava em cima da mesa era o chocolate, né? Sim, tem uma cena. no episódio, falando que chocolate pra criança, chocolate adulto que amar. Não só isso, porque tipo, tem a cena em que a Mari, que é a amiguinha, pega o chocolate que ele comprou pra Nanami e come um pouco, e aí dá pra ele de volta, e aí ele olha assim e pensa que é um beijo indireto e não come. E ele não consegue comer. E aí demora que ele chega a pensar sobre beijo e tal, que ele quer ser mais experiente. Tenta beijar a menina. E aí ela bate nele. E aí ele fica olhando o chocolate, fica com raiva e joga fora o chocolate. Não consegue nem comer o chocolate pra ter um beijo indireto, sabe? Porque ele é uma criança. Sim. E aí o chocolate tá lá em cima da mesa. E é legal que no outro episódio anterior, o que tá em cima da mesa são pássaros. E tem uma cena da Juri falando com a... Mas aquela cena eu fiquei um pouco assim. Porque pássaro então é a Juri. Porque, tipo, a Shiori tenta se aproximar da Juri antes dela saber a verdade. Sim. E aí a Juri, tipo, trata ela super fria.
E, tipo, vai embora. E aí, nessa cena, o pássaro vem e se bate. E cai no E chão. cai e morre. Tu tá fudido. E morre. E aí, quando vê, morre ela. E aí, E aí, será que isso é o sentimento da Judy morrendo, sabe? O sentimento do pássaro que não voa, sabe? É o pássaro que não voa. Aham. Muito bom, gente. Muito bom. E então a gente entra no episódio 19 e 20, que são continuação um do outro. Que aí esse episódio 19 que eu não gosto desse arco. Eu gosto do final dele. Mas ele caminha todo só pro final, sabe? Esse que é o problema desse episódio. Eu também acho. São 2 episódios sobre a Wakaba, né? Que é o personagem secundário mais importante, na verdade, que tava bem de fora da série. Sim. Porque ela é a melhor amiga da Alteia e tal, não sei o quê. E aí tem 2 episódios sobre ela. Esse primeiro é onde aparece o carinha, tal, Tatsuya, que é um amigo de infância da Wakaba, que a Wakaba tinha paixãozinha quando era criança nele. Chamava ele de príncipe da cebola. Porque as pessoas chamavam ela de cabeça de cebola. Sim. Então ela se chamava de princesa da cebola, né? E aí ele era o príncipe. Por quê? Porque ela escolheu. Porque ela escolheu, porque... Mas aquela cena é muito boa. Você não repete ela falando, mas eu tenho o príncipe da cebola. E aí repete com um lado mais afastado, assim, sabe? Eu tenho a príncipe da cebola pra me proteger ele. Hã? E aí repete, eu tenho medo. É muito bom. É muito bom. Tem Kohara assim, ó. Parabéns. 100%. 100%. E bom, e aí toda a história que o Tatsuya quer se declarar pra Utena, quer que a Utena saia com ele. E aí ela acaba tá se sentindo mal, assim, porque... E aí fica bem ambígua, assim, a situação toda, né? Sim, fica super. É pra ser ambígua a situação toda, É. né? E a Utena, Ah, como é a Utena pura, caga tudo, né? inocente, É. retardada, como sempre. Sim. Não dá pra dizer que não é sempre, que não é burra mesmo. Uhum. Tadinha. É uma burra, né? É muito burra. Jesus. Ela acha que a Wakaba tá ainda apaixonada pelo carinha. Sim. E aí, até a gente se confunde, né? Porque a gente acha que a Wakaba gostava do Sayonji e agora tá gostando do cara. E nesse episódio tem uma cena deles, do pessoal do Conselho Estudantil, falando sobre amor. Sobre as pessoas gostarem só de uma pessoa. Tipo o Mickey, tipo a Judy, né? Que ela deixa quietão. E não, é assim, mas assim, a cena é os três falando, são só os três no conselho, né? Judy, o Mickey e a Nanami. E aí elas falando sobre gostar e tal. E aí a Judy critica eles falando que eles são presos a gostar de uma pessoa só e que não deviam ser. E aí os dois ficam olhando assim pra ela. E ela termina com aquela cara de diva assim pro lado. Eu também. Muito bom. E aí também se deixa entender que, tipo, a Shiori descobriu... Não igual. Não, tá duas coisas. Que a Wakaba não seria igual. E aí te deixa mais confuso, né? E que, tipo, eles sabem. Agora, Eles sabem. sabem. O segredo da Judy não é mais um segredo assim, sabe? Eles Não é tão sabem. segredo assim. Não é mais. Não. Só é segredo pra Utena, que é meio retardado, não é mesmo? Pá, meio! Meio. Pá, meio! Isso não é uma cena É mais... muito legal como a Auntie, apesar de não ter um papel, ela é passiva com todas as histórias, mas ela sabe de tudo. De absolutamente todas as histórias, ela é consciente. Sabe de tudo. E isso me faz lembrar de uma cena também lá pra frente. Porque tem essa coisa, né? Tipo, a Judy é um personagem secundário, que tem um arco dela, mas ao mesmo tempo ela tem um entrelaçamento paralelo com o arco da Utena por causa do Yuri, eu acho. Só por causa do Yuri. Porque ela dá a espada pra Utena lá atrás. E lá na frente ela vai questionar a Utena sobre a Utena amar Rimemia. Lá na frente, lá perto do final. É verdade. Tem essas coisinhas, sabe? Muito bom. Mas enfim, voltando pra Wakaba. Aí a gente começa a pensar que a Wakaba realmente tá gostando do guri, né? Sim, Porque ela fica irritada, fica sem jeito, e aí o guri fica tipo, sabe? A Utena força a barra pra caralho naquela cena. Muito, me irrita muito essa merda. Porra! A Utena foi muito irritante naquela cena. Eu odeio esse tipo de pessoa. Wakaba, por que tu não admite? Não sei o quê. E aí a Wakaba fica puta com ela e tal. E sai. E sai. E aí o guri fica pensando que realmente, né? Sim, porque aí ele admite que ele queria contato com a Utena pra ter um contato junto com a Wakaba, né? E aí a Utena, tipo, vai fundo, né? Que tu consegue, porque, né? Ela gosta também, tipo, da onde que tu tirou essa filha da puta?
E aí ele vai se declarar pra ela e tal. E aí é a cena que realmente interessa nesse episódio. É. Porque é muito bonitinho, porque muito parece que ele vai se dar bem. Que, esse teu amor vai te corresponder, que vai tudo ficar bem, não sei o que e tal. E ela fica, nossa, que incrível. Incrível. Eu espero que você seja feliz também. E vai embora. E ele fica, oi? Como assim? Onde é que você tá indo? Ela fala, vou encontrar o meu príncipe, claro. E aí ela vai embora. E fica tipo, oi? Cara, muito merda. E aí ela vai pra casa dela, no quartinho dela. E aí quando ela chega no quarto dela, tem alguém lá, escondido. Que ela esperava já, que é o Sayonji. E aí ele fala, né, Tadaima. E ela fala, o Kairi. E acaba. Tem coisas em Otama que eu realmente não gosto. Isso é uma coisa que eu gosto. Por que não gosta? Do Sayonji? O Sayonji é tão legal, eu gosto do Sayonji. Eu gosto do humor dele, é diferente. Sim, na peça nova ele é maravilhoso. Ele é o melhor personagem na peça nova. Mas eu odeio a relação dele com a Wakaba. Ah, sim, né? Sim. Porque, né? Porque a Wakaba é uma personagem super legal. Só que ela se torna muito fraca em defesa e dada por um cara muito cuzão que obviamente só vai usar ela sempre. Quando liga pra ela. Sim. E aí a gente tá no episódio 20, né? Que é a segunda parte da história da Wakaba, que mostra que o Sayonji, depois de ter sido expulso, ele ficou sem ter pra onde ir, acabou voltando e a Wakaba recebeu ele. Sim. E aí a Wakaba mantém esse segredo e ela se sente especial dessa maneira. Sim, é muito louco isso, Né? E aí ela trata o Sayonji super bem e tal, e aí fica lá, e o Sayonji é humilde, nessa hora ele é humilde. É muito louco porque fica uma dualidade nisso também, nessa parte da Wakaba. Ela se sente bem porque o Sayonji tá se dando bem com ela, Ah, sim. ou porque ela tem esse poder sobre o Sayonji. Sim, sim, exatamente. São duas coisas muito diferentes. Sim. E aí a Utena repara que a Wakaba tá diferente, porque a Wakaba tá Que ela tá mais bonita, radiante, poderosa, popular. popular, boa nos esportes, boa nas matérias, boa no canto, boa em tudo, sabe? Tá diva. E aí a Utena tipo, tenta perguntar e a Wakaba desvia, né? Sim. E aí a Utena fica pensando naquilo, né? E ela vai perguntar pro Akio de novo, né? Que aí o Akio fala, aí o Akio sabe de tudo, né? Sim. Ele não fala pra... É porque o que ele fala pra Utena não faz sim tanto sentido se ele não souber de tudo. Só que ele deixa a Utena boiando. Óbvio. Ele deixa a Utena boiando, ele só fala que tipo, tem pessoas que são especiais e pessoas que são comuns, Sim. né? E aí ela acaba uma pessoa comum. E aí, tipo, quando ela consegue entrar no mundo especial, tipo, uma coisa... É que o horrível de pensar nisso é que a Wakaba é parecida com a Shiori. A Wakaba é parecida com a Shiori. Porque a Shiori também só Tinha queria ser... inveja, né? Da Tinha Yuri. inveja porque ela queria ser especial também. Uhum. E claro, ela vai se achar especial quando ela tem poderes sobre a Julie. Pois é, e aí a Wakaba pensa tipo, se ele for embora, ele nunca mais vai falar comigo e tal, ele vai esquecer que eu existo. Aí fica a dualidade, né? Sim. Ela gosta dele, mas ao mesmo tempo ela gosta do status, né? Sim, exatamente. E ela sabe que se ele sair daí, ele vai voltar pro mundo dele e ela vai voltar a ser uma pessoa qualquer, Isso. né? Enfim. Mas isso é muito louco, como isso é uma coisa que podia... Isso também mostra como qualquer pessoa poderia ser especial. Porque ele não tá participando da escola, ele não tá mostrando ela pra escola como ela seja especial. É só a cabeça dela fazendo ela achar que é especial. Sim, porque E ele aí é ela uma se pessoa. fica dando em tudo. Porque ele é uma pessoa especial, porque ele era da elite. Mas mesmo que ele não esteja mostrando. Sim, eu entendi. Mas tipo, é o fato dela ter um contato e um domínio, entre aspas, sobre uma pessoa especial. Sim. Ela se acha especial e aí ela passa a agir como uma pessoa especial Sim. e se torna especial. Sim, exatamente.
Realmente é uma coisa, né? Podia ser qualquer um. Estranho, né? Isso se diz, é muito louco como a cabeça funciona, não é mesmo? Não é mesmo? E aí vem o Mikage falar com o Sayonji. Cusão, né? Aí o que acontece? O que acontece? E aí vem a parte que tu não entende exatamente o limite entre o que o Mikage tá fazendo e o que o Akio tá apoiando ele. Porque eles estão no conchavo. Sim. Mas não é um conchavo tão conchavo assim. Mas é um conchavo porque, sei lá, o Akio via a oportunidade de vencer o Tena com a Rosa Negra. Uhum. A gente já tá falando como se ele fosse o vilão, a gente já sabe, né? Desculpa, gente. Mas gente, não tem nem como a pessoa olhar o Akio pela primeira vez e não achar ele um cuzão. Então vamos começar por aí. E aí, tipo... Porque assim, o Mikage vai lá, fala com o Sayonji, fala que pode ajudar ele a voltar pra escola. Só que em retribuição ele vai querer alguma coisa. Daí tu não sabe o que é. Porque antes disso... Aí, vou voltar a história porque eu falei fora de ordem. O Sayonji tinha comprado um kitzinho de esculpir pra poder fazer um brochezinho pra Wakaba de presente de retribuição. Sim. Um brochezinho em forma de folha. Daí, quando a Wakaba tá voltando pra casa, ela passa pela Himemiya. E a Himemiya tá com o broche da folha. Nossa, isso é muito louco. E ela fica muito puta. Ela fica muito puta. E quando ela chega em casa, o Sayonji está chamando pra ir embora. E aí é muito cuzão ele, mano. Porque aí ele... Ela pergunta do broche. Ele, não lembro se ele jogou fora. Não, ele fala assim, ela pergunta, tá, mas e o presente que tu ia me dar? E ele fala, ficou tão ruim que eu não tive coragem de te dar. Mas eu vou comprar uma coisa muito cara e eu te mando pelo correio, nesse endereço aqui e tal, sabe? Tipo, é muito desdenhando, mano. É muito chato. Sim, porque naquele momento ele já tinha recuperado o poder dele. Sim. Então ele já não pensava mais ser humilde. É. Nossa. Tu vê como a atitude das pessoas muda completamente só pelo status, né? Infelizmente. Não tô dizendo que isso todo mundo faz, mas isso é a regra pra maioria das pessoas. E é mostrado muito bem na série. Sim. É muito Nesse episódio, então, assim, especialmente. Extremamente. Uhum. E aí... A Wakaba vai lá no... Sim, no memorial. Não. E aí o legal é que voltando no episódio anterior, né? Ixi, tá, volta. Porque o menino lá, o Tatsuya, ele leva o fogo da Wakaba e aí ele vai pra Rosa Negra. E aí ele vai no elevador, ele fala todas as coisas. Mas ele admite que a culpa é dele também. É. E aí ele não consegue descer o elevador. E aí o Mikage fala que ele é uma pessoa boa de verdade. Aí vem a coisa muito estranha, né? Aí, porque assim... A Rosa Negra desperta o lado sombrio das pessoas. Sim. Né? E aí é a conclusão que chega que o Tatsuya não tem lado sombrio quanto a isso. Ou pelo menos não o suficiente. Sim, né? não em relação àquilo, né? Ao Wakaba. Sim. E aí ele não consegue o negócio da Rosa Negra. Isso é muito louco, mano. Isso é muito bom. Isso eu gostei daquele episódio. Eu achei muito legal, muito bem colocado. Porque tinha que ter alguém que não ia até nisso. É. Porque até a Utena, se fosse pra ali, eu duvido que ela não teria. Sim. Se ela não fosse o álcool. É. Mas a Wakaba vai no memorial e ela consegue o brasão da Rosa Negra. Porque, né? Todo mundo tem. Não. Não se conta disso, mas é por causa do Sayonji mesmo, tipo, Sim. né? E ela pega a espada do Sayonji. E aí vem o duelo, a melhor música desses duelos, porque eu lembrava dessa música, eu sabia que era uma música de um episódio especial, e é uma música muito boa, a música do episódio da Wakaba. A Wakaba vai enfrentar o Tena e esse duelo tem tudo de diferente. Porque primeiro a Himemiya fica também espantada. A Himemiya também fica espantada. E a Utena não usa a espada pra lutar com a Wakaba. Né? A Wakaba ataca ela desvia, faz de tudo, segura, fala que vai libertar a amiga dela e tal, não sei o que, não usa a espada. No fim ela usa a espada da Wakaba, que é na verdade do Sayonji, pra tirar a Rosa Negra da Wakaba. Né? E aí, bom, aí a Wakaba se liberta e aí o final do episódio é muito sombrio. Eu acho que esse é o arco mais sombrio desse... Porque dá pra ver que a Wakaba tá na merda.
Sim. Porque ela chega em casa sozinha e ela fala sozinha, o Kairi, sabe? Nossa, é horrível. Não, ela tá Daima, enfim. E aí, tipo... É horrível, mano. A gente fala que as questões não se resolvem, nesse caso não se resolve em nada. Nada. Nossa, se resolve pra pior. Nada horrível. Porque também tem um detalhe agora que a gente tem que falar, que tem a ver com a construção da história de Utena. Porque Utena, ele foi uma história feita por 4 mãos, né? Claro, a mão do Ikuhara é a mão que tá mais presente, né? Sim. Mas ela foi elaborada por 4 pessoas. E ela foi mudando muito até chegar nessa loucura que ela se tornou, né? E a concepção inicial da história que seria uma Mahou-shoujo de grupo de Mahou-shoujos. Sim. E o grupo seria de 3 Mahou-shoujos. Seria a Utena, a Juri e a Wakaba. Entendeu? Nossa, isso seria louco, né? E isso faz muito sentido em relação ao que se tornou, no fim das contas, a relação dos personagens na história. Sim, é verdade. Né? Eu parei pra pensar nisso agora. Tipo, a Juri tem uma relação ainda com o Utena. E a Wakaba tem toda essa importância como personagem secundário. Sim. Sabe? Uhum. Então... Porque tem uma reminiscência da ideia que foi se modificando, sabe? Sim. Muito louco. Uhum. E, bom, essa parte sombria pra caramba desse arco, essa vai dar uma cara. Demais. Eu acho uma das piores. Eu sei que a da Juri é muito ruim. Sofrência, lésbica, né? Mas A Juri ainda consegue não seguir adiante, porque ela no final ela volta a usar o pingente. volta. Tá retardada. E ela até fala, ai, por que eu não consigo ser mais forte e tal? Mas, tipo, é A porque... Wakaba tá assim no fundo do fundo do fundo do fundo do poço. Não, mas é porque também, no caso da Shiori, a gente odeia a Shiori, que é a pessoa que foi fazer a merda. Sim. E aí, tipo, a gente não odeia o Wakaba, que é que foi fazer a merda, sabe? Sim. E é por isso que fica muito pior. Porque até agora... Tá, tirando o episódio do Tsuabuki, que também é tipo, uma pessoa inocente, praticamente, né? A gente não conseguiu ficar tipo... Ai, coitada da pessoa que foi lá e mostrou seu lado sombrio. Mas a gente fica tipo, que merda. Esse a gente fica muito. É quase uma doca. Quase uma doca. E é bem interessante porque esse é o único momento da série em que ela acaba vai usar a roupa que ela era pra ela usar se fosse a história original, sabe? Que é a roupa de duelista. É. Enfim, depois disso a gente tem o episódio de encheção de linguiça. Que na verdade era... Esse episódio ele é encheção de linguiça, mas ao mesmo tempo ele tem uns detalhes muito bizarros. Sim. Que é o episódio dos vermes. Quem são os vermes? São as 3 meninas que seguem a Nanami pra lá e pra cá. Isso é muito bom. A Keiko, Aiko e Yuko, né? Nunca vou lembrar quem é quem. Foda-se. A Utena fala isso no final. Eu nem sei o nome dela, eu nem sei por que ela tá duelando aqui. E é muito legal que a Auntie sabe. E a gente sabe. Como eu disse, a Auntie sabe tudo. E o que acontece? As 3, elas mostram um pouco que elas se tornaram amigas da Nanami, porque elas descobriram que a Nanami... Primeiro elas tentaram ser amigas da Nanami porque sim. E aí a Nanami, tipo, não se deu tanta bola, mas aí mostrou que ela era a irmã mais nova do Toga. E elas, nossa, a irmã mais nova do Toga, meu Deus, a gente tem que servir ela e tal, não sei o quê. E aí elas passam sempre pro saco da Nanami. É. Porque elas querem servir porque é uma pessoa importante. Porque ela está com o Toga. Sim. E aí, a Keiko, ela tem, como todas as menininhas virginhas, quer dar pro Toga, né? Basicamente. E aí a Nanami vai dar uma festa, como sempre, né? Alta sociedade, é assim. Mas ela quer pra alegrar o Toga. E aí a Keiko fica, nossa, finalmente vou ver de novo o Toga, depois de todo esse tempo e tal. Essa cena é tão cuzona. E aí no momento Nossa, que elas fiquei com muita preparam a raiva. festa, a Nanami olha pra Keiko e fala, eu esqueci que tinha uns papéis que eu tinha que fazer do conselho estudantil, vai lá pra escola e faz pra mim, agora. Né? É muito cuzona. E aí a Keiko vai e não fica pra festa. E aí quando a Keiko volta, porque tem aquela coisa, voltando um pouco no nosso último Yuricast, né? A gente tem a teoria de que o Toga está morto. Né? Porque ele aparece só de costas e aí só sai a voz pelo radinho naquele final de episódio, não sei se você lembra disso. Sim. E nunca mais ele apareceu. Só aparece a Nanami entrando na porta lá e falando com ele e tal, e é isso. Na sombra ou na Não, sombra. só aparece ali. É verdade.
E aí, esse momento, aparece o Toga. Só que, tipo, a gente tá causando a Keiko, que tá voltando pra festa depois de ter trabalhado pra caralho. A festa já tá, tipo, no meio, no final. Sim. E ela vê pela janela, aparece o Toga de costas. E aí, a Utena, Himemi e Miki falando com ele. Toga aparece de costas. Sim. Só. E é isso. E aí, depois o pessoal tá, que bom que o Toga tá melhor. Pena que ele não voltou ainda pra escola e tal. Sim. E aí, tipo... Visage! O Toga na Visage! Porque aí tem a cena dela... Encontrando ele na chuva. É. Por que ele vai estar na chuva? Andando na chuva. Andando na chuva, ele nem tá indo pro colégio. Andando na chuva. Andando na chuva. Por nada, do nada. E aí a Keiko tá lá na chuva de guarda-chuva e vê ele e vai lá falar com ele. E aí aparece só de costas, ou só do queixo pra baixo, ou com o cabelo cobrindo o rosto. Sim. Sabe? Não aparece o rosto dele. Completo nunca. Nunca. E aí ela fica feliz pra caralho porque ela conseguiu andar ao lado dele na chuva e tal, não sei o que. E a Nana me vê. Nossa, que merda inacreditável, mano. Sim. Eu acho que o Toga é quase uma Kafka nessa altura do campeonato, só que ele não tem corpo mesmo, ele é uma visagem completa. Ele não existe. Ele tá morto. É só a sombra dele. Porque pra mim a história não é tão concreta assim como tu acha, né? É porque eu... Tem essa teoria concretista de Utena. Eu sou tipo a... com Yuri Kuma, a versão mangá, que é muito mais realista. Uhum. Eu sou assim um pouco como o Utena. Eu tento fazer uma teoria plausível no mundo real, um pouco. É, mas eu acho que não tem como ser tão real assim nesse ponto. Nesse arco é muito difícil de deixar real. E eu ainda acho que o Toga tá morto. Olha, eu até Eu acho apoio porque é muito estranho. Mas talvez isso se explique com outro detalhe da saga. Porque o Akio fala, não é nesse episódio, eu acho. Ou é nesse episódio, não, é mais pra frente. Que o Akio fala que enquanto você estiver dentro do campus, não envelhece. É verdade. Então talvez o Toga esteja morto, mas não morra. Entendeu? Morto, mas não morra porque ele tá dentro do campus. Sim. Pode ser algo do tipo. Por isso. Isso também. Tá. Vamos adiante. Tá. E a gente chega nesse devaneio que estou dando agora. Uau, que doideira. Bom, e aí a Nanami... É por isso que a gente discute o tema, Sim. né? A gente tem que parar e ainda ler os estudos em inglês, que tem estudos muito bons na internet sobre o tema. Sim, pro próximo a gente tem que fazer um... Eu tenho um pouco de medo de ficar influenciada pela opinião, né? Ou fazer um do terceiro e aí depois a gente faz um só com as teorias. Vamos enlouquecer. Porque eu não sei se a gente vai conseguir fazer só mais um episódio da série, porque tem 2 subarcos. É. Tem o próximo arco, que é o arco... Eu não sei diferenciar esse arco, eu sei que é o arco que começa a parte do Akio, e é o arco que aparece o carinha da história da Juri, que não é o Apocalipse ainda. É verdade. O Apocalipse é tipo os 6 últimos episódios, Só o caos. que é só a escada abaixo. Terraço abaixo. Enfim, a Nanami vê a Keiko andando com o Toga na chuva, a Visage. E aí começa a segregar a Keiko. Fala, não, sai daqui, sua merda. Tu não vai fazer mais nada nessa porra, sai da minha vida. E as outras ignoram. Nossa, de um jeito inacreditável, horrível, mano. E aí a Keiko vai no memorial e aí começa a falar. Confessa que, tipo, primeiro ela fala, eu realmente gostava de servir a Nanami. E aí depois ela fala, não, mas na verdade eu só queria estar mais perto do Toga. Quem ia querer ser serviçal daquele verme, sabe? Ela chama a Nanami de verme e tal. E aí ela consegue a coisa da Rosa Negra. E aí ela vai até o Toga e tira a espada do Toga. Loucura total. Sim, não aparece o meu rosto dele nessa parte. Não, aparece ele caído com o peito aberto. Com o peito aberto. Como sempre. Sim. É. E aí a Keiko luta contra o Tena e perde, né? Era os guarda-chuvas em cima das mesas. Isso. E aí a Utena quando vê isso, ela fala, nossa, eu nem sei quem era essa guria, nem sei o nome dela, sabe? Porque ela tá duelando. E aí a ia falar, ela é a Keiko, as que segue o nome só a Keiko, a Yuko e a Aiko. E no dia seguinte tudo Até volta normal. Voltou normal, ela lá como escrava. E é bom que a Anne conhece as pessoas, até porque ela leva lá tapa na cara delas, então ela tem que saber o nome das pessoas, pelo menos, eu acho.
Acho plausível. Não, e é muito interessante, na verdade, esse diálogo final da Utena e da Anti, depois que elas veem a Keiko de volta no grupinho seguindo a Nanami, porque a Utena fala, nossa, mas como ela pode estar aqui de volta se ela tem todos aqueles sentimentos ruins? E aí o que a Anti responde? Ah, pelo sentimento que tu tem por uma pessoa, tu consegue ignorar todo o resto que tu tem pelas outras e aturar. Pense nisso. Não é antes. Leva essa pra casa. Anti, ela só... Ah! Pois é. Agora a questão que fica é pra quem é o sentimento da Anchi, né? Exatamente, até o final da história a gente tem que dizer isso. É. Nesse momento eu não sei. No final eu sei. É, Nesse no final momento sim. eu não sei. Nesse momento é pelo Dios. É verdade. Ela atura o Akio por causa do Dios, enfim. But a gente chega nos 2 últimos episódios da série, que são os episódios que vão mais falar realmente sobre o Mikage. Da série não, né? Ah, desculpa, da temporada, pelo amor de do Akio, desculpa, da série. Nossa, imagina se fosse no final da série. Desculpa, gente. Os últimos episódios que vão realmente tratar da história do Mikage e do Mamiya. E de uma questão ali, que uma questão tão ali, enfim, né? Começa com o Mikage tentando mais... Ele já tinha falado com a Utena outras vezes. Pra convidar ela pro memorial. E começa esse episódio falando que é a última rosa negra que eles têm. Sim. Caralho, né? Imagina quantas vezes eles já fizeram isso antes da Utena. Exatamente. Nossa, que pesado. Se eram 100 pessoas, né? Se eram 100 anéisinhos. Enfim. São ruins mesmo. Vamos pensar há quanto tempo a Rimemia tá nessa história, né? Ah, sim, se tu pensar nisso, Vixe, vai longe. Ele tenta convidar o Utena não quer. Aí o Akio manda uma carta pra ele meio que dizendo que o trato tá acabado. Deu que dá a entender, né? É. E aí a gente vai para o passado. Uhum. Que a gente diz, porque assim, o Mikage fala pra Utena que aquele é o memorial Nemuro, que teve o professor Nemuro, que estudou com os alunos lá, e aí teve um incêndio que todo mundo morreu. Sim. Detalhe, esse é o detalhe que tem que ficar na nossa cabeça. Ele fala que todo mundo morreu no incêndio. Sim. Tá? E aí a gente vai pro passado e descobre que o Mikage é o Nemuro. Sim, óbvio. Né? Gente? E aí que surpresa! E aí naquele lugar eles faziam uma pesquisa pra tentar entender a revolução do mundo, Sim. né? Isso é muito louco, né? Pois é, não sei Essa é a parte útil dessa saga, né? entender um pouco mais a estrutura desse mundinho. É, não entender, mas tipo, dizer por que existe essa saga. É por causa disso aí, né? Que quem começou essa história de ter a parte de abrir a porta lá pra ir pra parte do castelo e tudo função. E foi o Mikage que tomou conta da pesquisa, mesmo que não seja toda a pesquisa, né? A parte dele ele tomou conta, ele era um aluno muito inteligente, que ninguém gostava. Acho que ele era professor, né? Ele é. Acho que ele era professor já nessa parte. É. E aí... Ele conseguiu abrir a porta, né? Segundo os outros carinhas. Que todo mundo tinha no o final, anel menos isso, ele, no final, né? Sim, todos os alunos que estudavam lá, que eram 100 alunos que estudavam na pesquisa, eles eram todos duelistas. Sim, e ele não era. Ele não era. E aí aparece a mulher lá, esqueci o nome dela, não tem o nome dela. Não. Deixa eu ver se eu anotei aqui alguma coisa. Putz, não anotei. Tá. Eu esqueci de anotar o nome dela. Mas aparece uma mulher que é vinda do conselho da escola, né? Sim. Pra supervisionar. Sim. E aí o que dá a entender é que o Nemuro, ou o Mikage, né? Que ele era afim dela. Uhum. E aí só que ele vê quem pegando ela, né? O Akio, né? Sim. E aí ele fica putão. E aí tem a história do irmão dessa mulher. Isso. Que era o Mamiya.
que era doente e tal. Sim. E aí ele dizia que a pesquisa poderia ajudar. Ela dizia, né, que a pesquisa poderia ajudar. Sim. E ele dizia, não, mas a pesquisa não tem nada a ver com medicina. Mas ela fala, não, mas não é pra conquistar a eternidade, então Sim. pode ser pra salvar ele. E aí eles pesquisavam e tal. E aí... Bom, o negócio é tocar no fogo. Né? É. E aí parece que é o Mami o culpado. Né? Sim, que bota fogo na escola, No prédio, né? prédio e tal. Porque era pra... Porque ele, tipo, não achava, não acreditava nisso, não achava que não precisava. E ao mesmo tempo o Nemuro fala, porque desde que a humanidade, ela usa corpos como energia. Sim. Então sacrifícios sempre foram necessários. Né? Que doideira, né? Sim, e aí a parte também que é doideira, porque tipo, tinha as pesquisas. E aí tinha aqueles caixões levados de um lado pro outro naquele lugar. Que são os mesmos caixões que depois aparece o brasão da Rosa Negra sendo tirado. Sim. Ou seja, eles já usavam gente morta naquele lugar pra poder... Sim. Por quê, né? Será que a pessoa morta... Eu não sei. É muito confuso. Porque a moral desses 2 últimos episódios é que, tipo, a gente vê a história e depois a gente vê a mesma história com outro ponto porque a história tá distorcida. Sim. A moral de toda essa parte final do Mikage, que também vai repetir depois na Utena, é a questão da memória ser distorcida pelo aquilo que tu quer acreditar. Aí a gente para. Isso vai ser muito ruim, tá, gente? O quê? O raciocínio. A gente vê como o Utena tem relação com Love Hina. Love Hina? Como assim, A Love? memória distorcida. Tá bom. Desculpa, gente. Caralho, a única referência. Isso foi horrível, eu sei. Enfim. Daí, a mulher lá, que era a irmã do Mamiya, volta no presente agora pra escola e fala pro Akio, nossa, tu e o... É que ela vê o Mikage, né? Ela viu. Tu e o Nemuro não envelheceram nada. E aí que o Akio fala aquela coisa que tinha citado antes. Desde que tu não saia do campus, não envelhece. Sim. Né? E ela parece mais velha já. Sim, ela parece bem mais velha. Sim. Se ela tinha, sei lá, 20 e poucos na época, ela era pra ter 40 e poucos, 50 anos. Né? E eles continuam iguais na época das lembranças. Né? E aí... tá aqui o nome dela, Tokiko. E aí o Akio pergunta o que ela veio fazer, né? Sim. E ela fala, eu vim visitar o túmulo do meu irmão. Afinal, a gente tá vendo todo esse tempo o Mikage falando com uma Mia que vai tornar ele a noiva da Rosa, não sei o que, não sei o que. E aí ela fala que ele tá morto. E aí a gente pode relacionar com o Toga agora, né? Finalmente. Exatamente. É isso que tu tinha realizado antes. Isso, que o Mamiya, ele tá morto, ele tá lá de espírito. Tá, faz sentido. Eu até tava achando que isso não fazia sentido, mas faz sentido, na verdade, né? E aí ele é um espírito na escola. Não por isso, não. E como o corpo dele tá enterrado lá, Sim. ele tá preso lá sempre jovem, vamos botar assim. Não, e assim, tipo, eu não tava achando que isso parecia muito, porque eu tava pensando, mas o Mikage é o único que vê ele porque é uma alucinação da cabeça dele, mas não, o Toga também, a Nanami vê o Toga porque é uma alucinação da cabeça dela. Isso. E as pessoas veem o Toga na festa porque elas acham que realmente o Toga tá lá. Sim. Então é a mesma coisa. E aí vai a coisa louca porque o Mikage enxerga o Mamiya do jeito que ele pensa. Que é o jeito que parece a Rimemia. É. O Mamiya tem uma cara de Rimemia pra caralho. Muito. De Rimemia versão menininho mais novo. Sim, porque o Mamiya é uma criança ainda, né? E na verdade não tem essa aparência, né? A gente descobre no último episódio desse arco. Aí... Mais pra frente um pouco. Sim. Tem o episódio 23, que é quando o Mikage confronta a Utena. Isso, e começa a enxergar a Utena com a cara da irmã do Mamiya. Sim, eu tô aqui. Todas as vezes que ela fala, ele enxerga ela. O que acontece? A Utena vai de novo no memorial. Não, primeiro o Mikage pergunta Convida pra ela, né? E aí fala que ela pode ir lá. Ele admite que tá atraído por ela, ok? Né? E aí ele fala
que ela não precisa ir lá pra fazer parte se ela não quiser. Mas ela pode ir lá pra conversar sobre problemas. Aí Não ela fala, precisa nem ser problemas dela. isso, ela fala, não, mas não tem problemas. Mas ela começa a refletir, né? Sim. Sobre o que tá acontecendo com a Rimemi e tal, e ela e tal. Eu acho que é nessa parte que ela fala que ela dorme sentada e quando ela acorda, a Rimemi tá lá também dormindo. Ela volta, né? Provavelmente do Akio. Ah, sim. E aí a Rimemi tá dormindo e a Utena pergunta pra ela, sabe que ela não vai responder, mas tipo, será que não poderia deixar de ser a noiva da Rosa e tal? E aí a Utena acaba indo lá no memorial. E quando ela chega lá, muito discretamente, na parede tem fotos de todos os que fizeram parte da Rosa Negra. Caralho. A Wakaba, a Kozui, todo mundo. Tá todo mundo de duelista negro lá. Sim. E aí a Utena descobre que, né, tipo, né, Ops. você estava manipulando todas as pessoas. Uau! Uau, só ela se surpreende. Mas ninguém sabe, na verdade. O pessoal passa todo dia investigando e ninguém descobre. A Antes tem certeza que sabe, né? Porque a gente tá participando do esquema. Sim. Aí o pessoal do conselho tá pesquisando e não consegue a solução. Aham. E aí que o Mikage fala que, né? Fala do negócio do príncipe. Aí dá a entender que é exatamente a mesma coisa dele. Que tipo, as memórias são aquilo que você quer pra se motivar, Aham. né? E aí aparece de novo a lembrança da Utena, né? Porque aparece a Utena pequena num quadro da Rosa Negra. É verdade. E aí aparece. Porque nesse episódio começa de novo com a historinha do príncipe, não sei o que, né? Ou anterior a isso, enfim. Mas. E aí aparece a lembrança da Utena no enterro dos pais. Alguém segurando a mão dela, uma adulta, né? Porque, né? No enterro. E aí a voz dela por cima da cena falando que eu vou encontrar um príncipe e tal um dia. Aí tu fica tipo. Foi nesse momento em que ela inventou essa história, sabe? Sim. E aí ela inventou tanto a história que ela começou a lembrar da história. E aí isso aí é muito bom porque se relaciona com o mundo real, porque tem estudos psicológicos, Sim. neurológicos, que falam da imprecisão da memória, Sim. né? Que falam que a gente pode distorcer as nossas memórias de acordo com o sentimento que a gente tem em relação às memórias. Claro. E a gente distorce a tal ponto que a gente consegue criar novas memórias que não existiam e ocultar outras memórias que a gente não quer mais lembrar. Sim. Então, é exatamente o que aconteceu com o Utena, Exatamente. né? E é exatamente o que mostra que o próprio Mikage fez, Sim. né? E quando ele vai duelar com a Utena, que ele vai duelar com a Utena, né? Sim, porque a Utena fica putaça e Dá um desafia- soco nele, uma sova nele, porque tá comparando os dois. Sim, e aí ela vê o anel nele e aí ela Desafia. desafia, porque senão ela ia matar ele. Uhum. E aí... Porque aí no duelo que a gente vê que o Mamiya não tinha a mesma aparência. E que o Mamiya já tava morto. A gente associa tudo, porque aparece Sim. de novo a cena de queimando tudo. E quem tá queimando, na verdade, é o Mikage. Sim. E tu fica em dúvida se realmente foi isso, porque aí é a história de que o professor também morreu junto. Pois é, eu não sei, eu acho até que não, eu acho que ele não morre, porque senão a coisinha, Tokiko? a Tokiko não iria ter visto ele, porque ela saberia que ele estava morto. Mas ela vê ele fora do incêndio, e ela sabe que ele tá vivo, e aí ela vê ele normal. Uhum. Pode ser. Mas o Mamiya já não tá na hora do enterro, ele tá morto. Sim, tá morto. E aí o que dá a entender nessa história do incêndio fica subentendido, né? Se ele queimou tudo porque ele ficou com raiva do Akio, porque pegou a mulher. Pois é. Mas também tem o lado de que os guris da pesquisa falaram que, tipo, ele não precisava mais dele. Porque já Sim. tinham conseguido abrir a porta, eles já iam conseguir fazer tudo sozinho, deixa esse cara pra lá. Aham. E aí fica dúbio se era uma coisa ou outra, ou se era as duas ao mesmo tempo. Acho que as duas, eu acho mais pro Akio, mas Mas aí vem a questão, será mas que... também pra usar como combustível pra ele. Mas aí vem a questão, será? Porque ele apresenta a história do ponto de vista de que ele quer a eternidade pra poder... Então seria pra salvar uma Mia, pra ressuscitar uma Mia, pra... Porque Mas- aí a Mas, tipo, mas Tokiko ele ia ser tinha a realmente essa dele. importância? Porque questiona se ele tinha essa importância ou se ele inventou isso como uma desculpa pra não admitir que ele tava apaixonado pela mulher. É. Entendeu? E é por isso que ele tem essa relação meio estranha, romântica com uma Mia fantasma, porque ele transferiu o sentimento que era pra ela pra ele. Sim.
entendeu? Aham. E aí é muito interessante porque esse eu acho que é o único episódio de Utena que ficou tão estranha a história. Esse era o momento de, né, vamos parar e explicar. Porque aí durante o duelo tem aquela coisa da ligação. Que o Akio liga pro Mikage, entre aspas, e aí fala que, pois é, eu me aproveitei do fato de que tu queria e tal, pra tentar ter e tal. E aí não deu certo, então agora já era e tal. Sim. E aí o Mikage perde. Sim. Daí... Pois é, mas aí que fica estranha a situação. Não sei. Porque, tipo, aí ele foi expulso da escola, então. Porque ele desaparece. Sim, ele desaparece e o prédio tá destruído. Sim, E é isso que é o mais final de louco. História de Fantasma agora. Tipo, o prédio tava o tempo todo destruído. Porque ele tá todo o tempo destruído ou ele fica destruído porque ele não tem mais a presença do Mikage? Mas eu acho que o Mikage que tornava o prédio destruído um prédio inteiro de novo. É porque ele... Porque aí eu vou na da viagem. Vamos viajar então. Porque aí o Mikage... Alguém mais enxergou uma Mia? Não, Não. Não. Tá, ok. O Mikage acreditava naquele prédio reconstruído como memorial uhum, e falava para as outras pessoas que tinha memorial. uhum, E aí as pessoas iam lá e enxergavam o memorial. sim. Porque já estavam tendenciadas a enxergar o memorial. Uhum. É tipo... Tem muitas coisas assim. Tem filmes ou coisas que são assim. Mas de terror? Tipo It. Hum. As pessoas começam a sempre enxergar um palhaço porque alguém tinha medo de palhaço. Porque, na verdade, a representação era dos medos das pessoas. Uhum. E aí todo mundo enxerga o palhaço porque alguém falava que era um palhaço e aí todo mundo enxerga o palhaço. Mas tem várias coisas que são assim. Tá, mas eu ainda acho que... É tipo, tem Harry Potter isso também, né? Não, enxergar eu tenho com o alguma bicho coisa. papão, né? Que o bicho papão se transforma no medo da pessoa. Isso. E aí todo mundo vê, mas é porque o bicho se transforma no que a pessoa tem mais medo. Sim. Literalmente, entendeu? Ah. Mas... Eu não sei. Eu não sei se é só isso, porque as memórias das pessoas é alterada quando o Mikage some. Aham. Porque aí logo que o Mikage some, a Utena e o Miki estão passeando por ali, e aí fala, que prédio abandonado é esse? Não conheço. Aí o Miki fala, é porque aqui teve um incêndio, que morreu o professor e os alunos. E aí ficou assim, abandonado. Ele nem sabe o nome do lugar. Uhum. Alterou completamente a memória de todo mundo em relação ao que aconteceu. Ninguém lembra mais que aconteceu aquilo. E aí isso também faz sentido da Juri não ficar mais com raiva da Shiori, né? Porque ela não vai mais lembrar que a Shiori tirou a espada dela. E não vai mais lembrar que a Shiori sabe também. Tem mais esse detalhe. Não, mas a Shiori saiu da escola? Não é isso! Quando o Mikage some, tudo é apagado. Não, mas a Todas Shiori... as memórias são apagadas. Ok, A mas Shiori veio pra escola. Ok, mas a Shiori não lembra? Então depois... Pois é, eu não sei. Será que ela não lembra? A gente só vai saber isso quando a gente ver o próximo episódio desse arco. Se ela não lembra, se ela tem a impressão que sabe ou não. Eu acho até que ela não lembra mais que a Juri gosta dela. Caralho, isso é muito louco. Porque apagou todas as memórias. Então ela não tem mais a cena em que a Shiori mostra que ela sabe. Claro que isso é muito legal. Claro, é legal pela parte da viagem. De a pessoa some, tudo some. Uhum. Mas tem muito essa parte filosófica que falou de... Antes de gravar, falou sobre essa coisa meio da escola. Da pessoa que sai da escola, ela é apagada da escola. Ninguém mais lembra dela. Sim. Ou ela é apagada aos poucos, ou ela some simplesmente. Isso não só no tema, no mundo real. Sim, no mundo real. Sim. É mais literal, né? Sim, é um modo muito mais extremista, louco. Porque é assim que a arte age, ela mostra as coisas de uma Isso. maneira muito mais clara pra poder mostrar É muito aquilo que a gente louco. não vê. Ele estando morto ou não. Ele estando morto ou não. E o importante é realmente, eu acho que esse é um ponto que faltava eu pensar mais pra Utena pra poder entender um pouco mais pra frente. Que é isso de todo mundo ter esquecido o que aconteceu nesse arco. E aí o arco fica parecendo inútil, né? Pois é. Porque aí tudo foi apagado. Isso é um problema extremo desse arco, pra mim. Então pra que ele existe? Ele existe só pra gente. Sim, fez isso só pra ele. E pro Akio e pra Imemiya. É verdade. Porque eles não esquecem das coisas. E aí tem a última cena, que é a melhor cena pra final de História de Fantasma. Que aí Nossa. o Mamiya tá lá. Eu tinha me esquecido dessa cena. O
Mamiya tá na sala É do porque, lado. não, vamos falar que eu vi o tempo inteiro, 2 dias, blá blá blá, blá blá blá, eu copiei de algum CD da Masaki, só que deu erro no último episódio desta saga e eu nunca tinha visto, até ontem. E o final desse episódio, eu fiquei... não sei. Eu estou abismada e chocada ainda de um modo que eu não sei explicar. Fale, por favor. Bom, que é assim, tipo, tá lá uma Mia na sala do Akio com a aparência que parece que é diferente, não é a aparência real dele, é a aparência que o Mikage via. É. E aí o Akio fala, ficou com pena dele, não precisava ter ficado com pena dele, não sei o quê. E aí bota a mão nos ombros do Mamiya, e aí quando a cena troca pro outro ângulo, tu vê que era a Anshi. E aí acaba. Eu não consigo expressar o caos da minha mente. Eu não tenho condições. Caraca, eu acho que a gente conseguiu nesse episódio, a gente tem que realmente anotar essas coisas que a gente entende. Porque, não falando dessa parte, mas a parte de falar de quem morre e não morre é muito importante pra entender a história toda. Sim. Porque eu pensei agora sobre o Dias depois. Porque na verdade, então, o Mamiya nunca existiu. Como assim? Ele tá enterrado na escola, mas ele não existe. Que o fantasma dele não é só a Himemiya? É só a Rimemiya. Todo o tempo. E por isso que tem o poder de Anel da Rosa ainda nesse pessoal. Porque é a Anti que dá a intenção e o poder. Não sei. Não sei porque isso já invalida o que a gente tinha falado antes. Eu não sei porque eu também não saberia por que ela tá ajudando a tirar as coisas da Utena. Entende? É porque a Himemiya, ela joga duplo, né? Ela ainda não joga pelo lado da Utena. Acho que ela nunca joga pelo lado da Utena. É. Ela obedece o Akio. Sim. Tem que dizer que ela obedece incondicionalmente o Akio. Sim. Tanto que acontece todas as coisas que a gente sabe que acontece. Então ela realmente joga contra quase si mesma? É. Não que ela não jogue nunca, ela sempre joga contra si mesma, né? Sim, Mas- porque ela é manipulada pelo Akio. Ela obedece o Akio cegamente. Então, ela joga contra a Utena. Essa que é a verdade. Mas eu acho que talvez, tipo, não é que não existisse o fantasma do Mamiya. É que talvez em alguns momentos a Anji estivesse lá pra manipular a coisa. Por exemplo, quando o Mikage pega o pingente e tá com a Himemiya, entendeu? Quando a Juri joga a foto fora e a foto aparece lá no quarto da Juri não, da Shiori. O do pingente é o mais claro de todos, porque o Mikage pega o pingente e o pingente vai parar com a Himemiya. Então naquele momento ele passou pra ela de algum modo, sabe? Sim. Ai, não sei. Realmente eu acho que pra mim agora, neste momento que estou refletindo chocadíssima, o Mamiya não existe. Mas aí enfraquece o negócio da teoria sobre o Toga também ser um morto que não tá morto, sabe? Esse que é o problema. Mas o Mikage não tá morto? Tá morto. Então, o Mikage valida a parte do Toga. Não, mas se o fantasma que o Mikage vê do Mamiya nunca foi o Mamiya, então... Mas várias pessoas veem o Mikage. Várias pessoas vêm... Mas eu já Porque as tava... pessoas tinham intenção de ver quem é a pessoa que tem o memorial. Tu tá se contradizendo com o que eu disse antes, mas tudo bem. Eu sei Não, que é é porque complicado. agora eu me encontrei na moral maluca do negócio. Pelo amor de Deus. É difícil. Então, pra mim, Mamiya não existe. Mamiya está mortinho, enterrado, de boas. Não faz parte desse complô maluco. Anti é uma Mamiya disfarçada. Mikage está morto. Mikage é uma ilusão junto com o memorial inteiro. Ele que diz pra todo mundo que o memorial existe, então as pessoas enxergam ele, incluindo o Mikage. Então o Mikage deixa de existir e o memorial vai junto, porque né, a ilusão é ele e o memorial juntos, são duas coisas juntas. Então, como as pessoas são espalhando que tem o memorial e as pessoas já vão lá querendo enxergar o memorial, elas jogam o memorial e o Mikage juntos, porque elas já têm a intenção de enxergar. Todas essas pessoas. Então, quando elas esquecem tudo do Mikage, elas também esquecem tudo. É difícil isso aí. Então, É meio difícil isso aí. é complicado, mas faz sentido pra mim. Tá, Ok? tá bom. Eu já tava aceitando o fato do Mikage estar vivo todo esse tempo. Acho que não. Então o Mikage que seria como Toga.
Isso, Ah, tá. exatamente. Entendi. E é até por isso que ele tem outro nome, olha só, presta atenção. Porque o Exatamente. Nemuro tá morto. As Sim. pessoas sabem que o Nemuro tá morto, porque o Sim, memorial chama exatamente. Memorial Nemuro. Exatamente. E por isso que ele assume outro nome Sim. e age e usa a roupa mais parecida com o do Grêmio Estudantil e dos Sim. duelistas. Sim, exatamente. Ele passa a existir como um estudante. Sim. O Mikage. A única coisa que eu tenho dúvida é quem começa essa história do memorial. Se foi o Akio o primeiro a citar, Pode ser. seria a fucking genial coisa desta merda. Sim, né? Porque seria o máximo, porque aí fecha todo o círculo. Pra mim seria perfeito. Sim. Ou ele ou a Ant. Sim. Porque, spoilers, no fim das contas o Akio é como o Toge como o Mikage. É exatamente a mesma coisa. Porque a gente também não vê o Mikage saindo da escola. Sim. Ele simplesmente some. Some. Ele nem aparece depois do duelo. Ele é Exatamente, vencido ele e só não aparece some. mais. É, some. Ele é vencido e acabou tudo. E não aparece caído, não aparece nada. 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 Ele só some. E bom, gente. Eu fiquei... Olha, temos que ver que no final de todos os episódios eu tenho uma iluminação muito louca e dou as minhas teorias. Então esperem pelo próximo episódio. Porque vai ser louco. Eu acho que a gente mesmo tem que reouvir os episódios e transcrever essas teorias pra texto, porque Sim, preciso. é um material muito viajado e valioso. Caralho, que loucura. E eu quero saber tua teoria agora, eu não sei. Eu não sei de nada. O que eu sei, eu já tava falando aqui durante os episódios, e é isso, sabe? Mas acho que o detalhe mais importante pra compreender o resto é essa coisa do esquecimento. Sim, exatamente. Que é uma coisa que, como eu, quando assisti a primeira vez, não sabia, ignorei. Sim, claro, óbvio. Sabe? Óbvio. E eu acho que vai fazer toda a diferença no E próximo aí seria arco. muito louco se em algum momento o Mamiya fosse citado futuramente. Não, Mikage não. não, acho Então que eu acho não. que ninguém ia citar. Acho que somente some isso daí, e é Sim, isso, eu também sumiu. acho. E por isso que a gente acha que é feio. No fim das contas, é um filho é muito importante pra entender a história como um Sim, todo, claro, né? é importante pra gente, não pros personagens. Sim. No final, agora, eu estou com um sentimento muito mais legal sobre esse Mudou. completamente. Agora a iluminação desceu em mim. Agora está muito mais legal. É, agora não vai mais falar mal como tá falando no começo, então. É. Eu ainda acho que tem alguns episódios fracos, Acho né? também. Eu acho o episódio do Atsuabuki fraco. O primeiro episódio é muito mais desculpa esfarrapado da Akane, eu acho, né? Da noiva do Akio. Sim. Eu não gosto do episódio da Kozui, porque eu não gosto da Kozui. A Kozui não tem como gostar dos episódios da Kozui, até porque tá um incesto muito louco ali. Muito bem. Sim, mas ainda assim esse episódio, esse arco tem episódios muito bons. E muito importantes pro nosso conceito sobre os personagens. Principalmente o episódio do sino, eu acho que é o mais importante. Porque sabemos, né, que Que a Júlia é modelo. a Júlia é modelo e que a Nanami tem inveja da Júlia. Não, sim, a gente esqueceu de falar que, tipo, no final, que aparece, antes de aparecer a Nanami, que não aparece, na verdade, ela com a argola, o Juri e o Rick estão conversando, e aí a Juri eles estão falando sobre esse negócio de ostentar e de se importar demais, e aí, só que a Juri tá cheia das joias, assim, sabe? Tá muito engraçado. É uma ostentação muito louca. Mas enfim, tem episódios muito bons como esse, como o episódio da Juri, como o segundo episódio da Wakaba, e como esse final louco, né? Sim. Eu acho que esse final é muito difícil explicar, porque fica muito difícil de entender. É muito difícil. Porque aparece a cena, aí depois aparece a cena diferente, aí aparece de um jeito, depois aparece do outro, fica tipo, oi, o quê? Sabe? É bem complicadinho. E por isso eles ainda botam uma explicaçãozinha no final, mas ainda assim é difícil. E é legal porque também essa parte do Mikage, ele quer enxergar daquele jeito ou ele foi manipulado a enxergar do outro jeito? Isso é muito louco. Isso é muito legal. Sim. E aí também tem vários outros detalhes, tipo, ele vê a pesquisa que ele não entende, ele diz que não entende o que tá acontecendo. E aí depois quando tá desvelando as memórias, tu vê que ele próprio que tava levando aqueles corpos naqueles caixões. Sim. Sabe? É muito doido, estranho. É muito legal. Enfim, pessoal, segundo arco de Utena é muito bom. Que loucura, não é mesmo? Né? Mano. Espero que vocês tenham gostado dessas histórias de terror.
Porque eu tenho que botar uma trilha sonora meio tensa, assim, em alguns momentos, pra, tipo, uma coisa meio de terror, aquele somzinho clássico. Aham. E, bom, desculpem pela demora Sim, a mas gravar. espero que tenha valido a pena. Falem suas teorias nos comentários, no Twitter, no Facebook. Sim, sim. E como eu falei lá no comecinho, realmente foi uma síndrome de segunda parte, síndrome de continuação, porque, tipo, a gente gostou tanto de gravar o primeiro Sim. e deu um trabalhão pra editar, porque foi eu que editei. Eu não vou mais editar essa merda, porque eu boto muita música. E foi tão legal que a gente acabou ficando com essa impressão de que, tipo, nossa, foi muito bom, o segundo tem que ser muito bom, e aí, tipo, rola a pressão e as pessoas ficam, tipo, nossa, mas não posso fazer de qualquer jeito, tem que fazer muito bom, e aí nunca faz nada. E aí a gente ficou nessa amarração sem fim até agora. E agora sim, surgiu das cinzas dos espíritos esse episódio. Né? Espero que a gente também tenha resistido das cinzas. Sim. Não é? E, bom, esperamos, como sempre, que vocês tenham gostado. E logo voltaremos também com o Yuri Café, porque a gente tem muita coisa pra falar, a gente não tá falando do Yuri Café. Muita coisa. Muita coisa. E bom, no episódio 30 a gente volta com o Tena. Não sei ainda direito qual arco vai ser delimitado, mas a gente vai descobrir até lá. Sim. Deixem, como sempre, suas críticas, comentários e sugestões de temas, porque tem bastante coisa que a gente pode falar nos próximos episódios. Muita coisa. Né? Coisas novas, coisas antigas, coisas para continuar e, enfim, nos vemos em breve no próximo YuriCast, no próximo Yuri Café. E é isso. Até mais, pessoal. Até logo.